Israel viu o mar se abrir, viu o maná cair do céu. Mesmo cercado por milagres, profanou os sábados do Senhor. Por quê? No deserto, Israel não apenas murmurou, não apenas caiu em idolatria, não apenas desprezou os estatutos do Senhor. Israel profanou aquilo que Deus havia chamado de sinal entre ele e o seu povo. Assim diz o Senhor: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Ezequiel, capítulo 20, verso 20. Hoje vamos entender por que a história do sábado no deserto é uma advertência para todos que desejam edificar a fé sobre uma base verdadeira. Assim diz o Senhor. E desse jeito, a Bíblia descreve aquele período como o tempo da provocação no deserto. Durante 40 anos, Deus sustentou o povo. O maná ensinava semanalmente que havia um dia separado. O Senhor guiou, alimentou, protegeu e ensinou. Mas o coração do povo continuou dividido. Ezequiel revela que Israel rejeitou os estatutos de Deus, não andou nos seus juízos e profanou grandemente os seus sábados. O problema não era falta de evidência, era falta de rendição. Eles tinham pão do céu, mas murmuravam. Tinham a lei, mas desprezavam. Tinham o sinal, mas profanavam. Tinham milagres, mas ainda olhavam para os ídolos. É possível estar perto das manifestações de Deus e ainda manter o coração longe da vontade de Deus. Essa é a primeira grande lição do deserto. A obediência não nasce apenas de ver milagres. Ela nasce de confiar no Senhor e se render à sua palavra. A desobediência de Israel não ficou sem consequência. Por meio do profeta Ezequiel, Deus declarou que aquela geração rejeitou seus juízos, não andou nos seus estatutos e profanou seus sábados. Entre os motivos apresentados para aquela geração não entrar na terra prometida, a profanação do sábado aparece de forma específica. Isso precisa ser observado com reverência. O sábado não aparece como detalhe pequeno ou costume meramente cultural. Ele está ligado à fidelidade do povo ao Deus que o havia libertado. A geração que saiu do Egito viu sinais extraordinários, mas morreu no deserto. Calebe tinha outro espírito. Ele e Josué seguiram o Senhor com integridade. E aqui está uma mensagem para o nosso tempo. Deus não procura apenas pessoas que conheçam a história. Deus procura pessoas com espírito de fé e obediência, que não negociam aquilo que o Senhor santificou. Um dos textos mais usados contra a guarda do sábado é a ordem dada em Êxodo: não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. Muitos usam essa passagem como se ela provasse que o sábado era local, temporário e impossível de ser observado hoje. Mas essa ordem aparece no contexto específico de Êxodo, capítulo 35, versos 1 a 3, e não redefine o quarto mandamento. O sábado foi santificado na criação, foi proclamado na lei moral, foi escrito por Deus em pedra, foi colocado entre os 10 mandamentos. Em sua essência, nunca foi criado para aflição, mas como bênção, refrigério, deleite e encontro com o Criador. Outro episódio aconteceu quando um homem foi encontrado apanhando lenha no sábado. À primeira vista, alguém poderia pensar em um ato comum, mas imediatamente antes, Números 15, apresenta a advertência contra o pecado deliberado, que despreza a palavra do Senhor. O contexto coloca o episódio sob essa advertência. A gravidade não estava apenas na lenha, estava no coração. O problema não era o peso dos galhos, mas o peso da rebelião. Deus vê além do gesto exterior. A verdadeira questão é: obedecemos porque confiamos no Senhor ou procuramos maneiras de tratar como comum aquilo que Deus chamou de santo? No fim de sua vida, Moisés reuniu o povo e repetiu os 10 mandamentos. Em Deuteronômio, ele diz: guarda o dia de sábado para o santificar como te ordenou o Senhor, teu Deus. Moisés não está criando o sábado. Ele aponta para uma ordem já dada, proclamada, escrita e ensinada pelo maná. Quando menciona a libertação do Egito, ele apela à gratidão do povo. É como se dissesse: vocês foram escravos, Deus os libertou. Agora lembrem-se do Senhor, santifiquem o seu dia e sejam misericordiosos também com servos, estrangeiros e trabalhadores entre vocês.
A libertação do Egito não criou o sábado, tornou o povo ainda mais responsável por guardá-lo com gratidão. O fundamento continua sendo a criação. O apelo de Moisés acrescenta gratidão, misericórdia e responsabilidade. O texto bíblico deixa claro que as tábuas de pedra continham as 10 palavras da lei de Deus. O Senhor as proclamou, escreveu e entregou. Moisés as colocou na arca, debaixo do propiciatório. Isso revela uma verdade profunda. A lei mostra o pecado. O propiciatório aponta para a misericórdia. O sangue da expiação aponta para perdão. Mas a misericórdia não elimina a lei. A expiação não transforma pecado em obediência. A graça não torna comum aquilo que Deus santificou. O sábado no coração da lei moral permanece como memorial do Criador e sinal de santificação. Sua base não está na rebeldia de Israel, no deserto, nem em uma norma sobre fogo. Sua base repousa no ato de Deus ao criar, descansar, abençoar e santificar o 7º dia. A história do sábado no deserto é uma advertência. Israel recebeu luz, mas muitas vezes escolheu rebelião. Recebeu maná, mas murmurou. Recebeu a lei, mas transgrediu. Recebeu o sinal, mas profanou. Mesmo assim, o fracasso de Israel não diminui a santidade do sábado. A desobediência humana não anula a ordem divina. A rebeldia do povo não apaga o que Deus escreveu. O deserto não destrói o que começou no Éden. O sábado permanece como memorial do Criador, sinal de santificação e parte da lei moral escrita pelo dedo de Deus. A pergunta final não é se Israel foi fiel. A pergunta é: nós seremos? Assim diz o Senhor. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Levítico, capítulo 19, verso 30. Que a nossa fé não seja construída sobre opinião humana, tradição ou conveniência. Que a nossa base seja clara, que os nossos pés estejam firmes, que a nossa resposta seja: assim diz o Senhor. Se esta mensagem fortaleceu sua fé, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa estudar a palavra de Deus com seriedade. Escreva nos comentários: o que Deus santificou não deve ser tratado como comum, e desse jeito